nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus continue sustentando a sua vida, é o nosso desejo, a nossa oração. Gênesis capítulo 5, verso 24 diz o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Intenso grau de relacionamento com Deus, de Enoque com Deus. Deus decidiu levá-lo e ele não passou pela morte física. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Precisamos também andar com Deus. Precisamos ser íntegros e justos diante do Senhor, Criador, sustentador das nossas vidas. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós dia após dia. Obrigado porque a Tua graça, a Tua misericórdia renovam cada manhã em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Obrigado porque o Senhor supre as nossas necessidades, Pai. Abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Visita, Pai, a nossa família nesse momento. Fale ao coração de cada um, ó Deus. Colocamos, ó Pai, o Teu povo, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Deus. Que cada um possa Te buscar, Te servir com alegria, Pai. Que o Senhor esteja reinando no nosso coração dia após dia. Colocamos, ó Pai, também no Teu altar santo, ó Deus, esse culto, Pai, tudo que nós planejamos para esse momento. Que tudo seja para a glória do Teu nome, Pai. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu única razão da minha adoração, ó
Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. É sempre uma alegria podermos compartilhar a palavra de Deus com vocês. A nossa meditação nesse momento se encontra em Atos capítulo 16, a partir do verso 19 até o verso 34. Quero ler o texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra do Senhor Deus, poderá fazê-lo agora. Atos capítulo 16, a partir do verso 34 até o verso a partir do verso 19 até o verso 34, diz assim: vendo seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto para sacudir os alicerces da prisão, abriram-se-lhes as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxava a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Louvado seja Deus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Como é bela a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Quero falar sobre relacionamento com Deus. Os seres humanos, de um modo geral, necessitam de relacionamentos. Somos carentes de relacionamentos. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, verso 18: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Deus percebeu que Adão precisava de uma companheira, de uma mulher para se relacionar com ele. E aí Deus fez Eva para Adão. E desse casal nasceram filhos e filhas. Adão construiu uma família. Os relacionamentos com a nossa família, com amigos, nos faz bem. Imagine o relacionamento com Deus. É algo que é indispensável na vida de qualquer ser humano, o relacionamento com Deus, porque aumenta a nossa fé, transforma o nosso caráter, eleva a nossa confiança em dias melhores, traz alegria para a nossa alma. Uma pessoa pode até conseguir viver, humanamente falando, sozinho e ser feliz, mas ninguém consegue ter felicidade plena longe da presença de Deus, sem se relacionar com Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos cada vez mais aumentar o nosso grau de relacionamento com Deus. O texto lido fala do relacionamento de Paulo e Silas com Deus, relacionamento íntimo,
Deus ali, apesar de todo o sofrimento, das lutas que Paulo e Silas enfrentaram, da perseguição, mas Deus estava com eles, provando o seu amor, o seu poder, a sua grandeza. E a gente vê a fidelidade desses homens a Deus. Relacionamento com Deus em primeiro lugar, libertando uma jovem da opressão maligna. Aqueles homens foram presos, humilhados, porque havia feito algo extraordinário. Paulo e Silas tinham orado e Deus libertou uma jovem da opressão maligna, do diabo, de Satanás. Quem se relaciona com Deus tem poder sobre os principados e potestades. Deus usou aqueles homens para expulsar aquele espírito maligno que atormentava aquela jovem, um espírito adivinhador. Os poderosos daquela cidade, diz o texto, que ganhavam dinheiro, bens materiais, através da manifestação do demônio na vida daquela jovem, daquela moça. E a partir do momento que Paulo e Silas expulsaram o demônio daquela jovem, os poderosos daquela época deixaram de obter lucros, bens materiais, e eles ficaram irritados com Paulo e Silas. Esse foi o motivo daquela perseguição, da humilhação que os servos do Senhor Deus sofreram em praça pública, e depois eles foram presos. Quando nós olhamos para o contexto de hoje, quantos jovens, adolescentes, adultos que vivem também atormentados por Satanás, vivem escravizados por Satanás e não conseguem ser libertos porque não têm relacionamento com Deus. A igreja precisa ser atuante, a igreja precisa ser bênção na vida das pessoas, porque Deus dá autoridade, poder à igreja, para a igreja levar a sua palavra, e a palavra de Deus liberta a alma daqueles que estão atormentados pelo demônio, por Satanás, da mesma forma que Deus usou Paulo e Silas para libertar aquela jovem da escravidão. Eu sei que Deus também tem poder para nos usar, para que nós sejamos um canal de bênção nas suas mãos, para levar uma palavra também de libertação para todos aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão vivendo na dependência do diabo, dos seus anjos, aqueles que não têm mais esperança de dias melhores. Nós sabemos que tem muitas pessoas escravizadas pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo sexo livre, por músicas indecentes e por tantas outras coisas que têm atrapalhado o relacionamento dessas pessoas com Deus. Mas Deus é poderoso para libertar todos aqueles que permitem deixar Deus entrar no coração, deixar Jesus fazer morada no coração. E o povo de Deus precisa ser um canal de bênção, para levar essa palavra de esperança, para orar por aqueles que estão vivendo na dependência de Satanás, para declarar vitória, libertação para aqueles que estão oprimidos. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram. Aquela jovem foi liberta daquele demônio, e por causa daquela obra de Deus na vida daquela jovem, os poderosos daquela época se levantaram contra Paulo e Silas para tentar humilhar os servos de Deus, para tentar acabar com a reputação daqueles homens. Mas mesmo assim, mesmo em meio àquela adversidade, eles continuaram firmes. Mesmo presos, eles continuaram firmes, orando, adorando a Deus. E aqui nós aprendemos que nós precisamos servir a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Sabemos que estamos vivendo dias maus também, mas não podemos deixar de adorar, não podemos deixar de orar, não podemos deixar de buscar a Deus, não podemos deixar de ter um relacionamento com o Senhor dia após dia. Em segundo lugar, esse relacionamento com Deus de Paulo e Silas, adorando-o em qualquer situação. Em qualquer situação. Paulo e Silas estavam no distrito de Filipos, cidade da Mesopotâmia, do Império Romano. Foram presos, acusados de perturbar a ordem pública.
pois pregava o evangelho e expulsou o demônio da vida daquela moça, daquela jovem da cidade. Foram humilhados em praça pública, açoitados, feridos, acorrentados, mas esses homens, mesmo diante de toda aquela adversidade que eles viviam, eles continuavam louvando e adorando a Deus e orando. Intenso grau de relacionamento com Deus. Meus irmãos, é esse grau de relacionamento com Deus que nós precisamos ter, que todos nós devemos buscar. É fácil adorarmos a Deus nos momentos de alegria, de paz, quando temos bonança na nossa casa, mas é difícil adorar a Deus nos momentos de escassez, de lutas, de adversidades, de perseguição que às vezes nós enfrentamos. Precisamos ser adorador em todos os momentos, precisamos ter esse grau de relacionamento com Deus, esse grau tão intenso, que nada vai nos separar da presença de Deus, de glorificar o nome do Senhor, de honrar o nome do Senhor com a nossa vida, com os nossos lábios, com as nossas atitudes e comportamentos. Esses homens continuavam firmes, servindo ao Senhor com alegria, adorando a Deus com alegria, mesmo ali sentindo a dor física dos açoites, mas eles continuavam orando e cantando louvores a Deus. Isso é maravilhoso. O mesmo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: tudo posso, capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes de Paulo expressar que tudo podia naquele que lhe fortalecia, que era o Senhor Deus, nos versos anteriores, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, não apenas nos momentos de alegria, mas também nos momentos de adversidade, porque Deus estava no controle da sua vida, Deus estava guiando seus passos, Deus era a sua alegria, Deus era a sua alegria, e Deus também precisa ser a nossa alegria. O Senhor Deus tem que alegrar a nossa alma dia após dia. Em terceiro lugar, esse relacionamento com Deus, amando o pecador. Quando Deus nos alcança, quando temos intimidade com Ele, relacionamento com Ele, seu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aprendemos a amar o pecador, mesmo que ele não seja digno desse amor. O que seria natural quando Deus manifestou o seu poder, mandando um terremoto para sacudir aquele cárcere, aquela prisão, para abrir as portas da prisão, quando as algemas caíram dos pés e das mãos de Paulo e Silas. O que seria natural, humanamente falando, era eles terem fugido, não é verdade? Se fosse você teria fugido? Se eles tivessem fugido, seria algo injusto? Eu creio que não, porque eles foram presos injustamente, açoitados injustamente, humilhados injustamente, acorrentados injustamente. Seria justo se eles tivessem fugido, pois Deus estava agindo para salvar a vida deles. Foi Deus que mandou o terremoto, foi Deus que abriu as portas do cárcere. Seria justo se eles tivessem fugido. Era a resposta de oração de Paulo e Silas. O texto diz que eles cantavam louvores a Deus e oravam para Deus lhe dar livramento. Paulo e Silas não pensaram assim, pois seria injusto um homem pecador, que era o carcereiro, morrer sem esperança
sem Jesus e ir para o inferno. Porque se eles tivessem fugido junto com os demais presos que ali estavam, o carcereiro tinha se matado. Então seria injusto um homem morrer e ir para o inferno. Não é justo nós querermos o Senhor Jesus somente para nós. Precisamos compartilhar esse Deus maravilhoso que nós servimos com outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas por esse amor tão intenso de Deus para conosco. Esse amor que cobre multidões de pecados, que transforma a nossa vida, que nos faz pessoas melhores dia por dia. Então, na cabeça de Paulo e Silas, não seria justo eles fugirem e aquele carcereiro ser morto ali naquele momento e ir para o inferno. Porque na mente deles, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Na mente e no coração de Paulo e Silas, valeu apenas terem sofrido por causa de Jesus para salvar aquele pai de família, juntamente com todos os seus filhos e esposa. Para eles, o que importa era que Cristo fosse pregado a qualquer custo, que Cristo fosse engrandecido e exaltado através da vida dos homens. O reino de Deus está acima do bem-estar, do sossego, da paz de qualquer ser humano. Isso é que é fidelidade, é isso que é relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Eles fizeram a diferença no seu tempo. Nós também precisamos fazer a diferença no século 21. A igreja precisa ser mais atuante na comunidade. Precisamos ser bênção na vida das pessoas. Quando o carcereiro despertou do sono, vendo as portas da prisão abertas, ele só pensou em uma coisa: na morte. Ele ia morrer de qualquer forma, então ele preferia morrer pelas suas próprias mãos do que morrer pelas mãos dos outros. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, vida eterna, vida em abundância. Quando o diabo queria levar aquele homem, Jesus estava ali através de Paulo e Silas para salvá-lo. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome de Jesus. Paulo então bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Um homem que se preocupou com a vida do próximo, que amou aquele pai de família, que necessitava da graça e da misericórdia de Deus. Homens fiéis a Deus, que fizeram a diferença, que cumpriram a sua missão, de levar a palavra de Deus, de salvar vidas. Nós também precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos ser bênção na vida de outras pessoas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade individualista. Tem muitas pessoas que se preocupam apenas consigo mesmo. Nós precisamos fazer a diferença. Precisamos nos preocupar também com aqueles que estão sem esperança da salvação, sem Jesus, que precisam da graça de Jesus. Podemos ver aqui o resultado desse relacionamento com Deus de Paulo e Silas. A Bíblia diz lá no verso 31 de Atos capítulo 16 que o carcereiro se converteu. Verso 31 diz assim: Paulo pregando para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aí o texto diz no verso 32 que pregaram a palavra de Deus e todos os da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus. Louvado seja o Senhor. Aquele homem se converteu naquele dia, levou Paulo e Silas para sua própria casa. A família dele também foi alcançada pela graça de Jesus. Ele reconheceu a sua condição de pecador. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, verso 43, que todo aquele que nele crê, em Jesus crê, recebe a remissão dos pecados, o perdão dos pecados.
E aquele homem creu, a sua família creu, foram salvos, foram batizados para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Está escrito lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que se confessarem os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então você precisa, se você ainda não fez, você precisa reconhecer a sua condição de pecador, confessar os seus pecados a Deus e pedir para Deus perdoar os seus pecados, convidar Jesus para entrar no seu coração, para você ser salvo também, para você ter relacionamento com Deus diariamente, ter intimidade com Ele, ter fome e sede da palavra do Senhor todos os dias. O resultado da fé do carcereiro podemos ver no verso 33 de Atos capítulo 16. Cuidou de Paulo e Silas. Diz que aquele homem cuidou dos ferimentos de Paulo e Silas. Ele entendeu que Paulo e Silas foram responsáveis pela sua vida, para ele não ser morto naquele momento, e a única forma de recompensar era cuidar deles, dos ferimentos. Paulo e Silas estavam cuidando da vida espiritual daquele homem, e aquele homem cuidando do seu bem-estar, cuidando dos ferimentos, aplicou o remédio, cuidando ali, era uma forma de demonstrar, era o resultado da fé daquele homem diante de Deus e diante de Paulo e Silas também. Que mudança aconteceu na vida do carcereiro, mudança de mente, de coração, de atitudes. E isso só Jesus pode fazer na vida de um homem. Lavou-lhes os vergões dos açoites, demonstrando amor e afeto. O mundo precisa de pessoas assim, pessoas que amam a Deus, mas que amam também o próximo. E a consequência da fé daquele homem levou Paulo e Silas para sua própria casa, ofereceu comida e manifestou grande alegria em ter recebido Jesus no seu coração. Manifestou grande alegria. Que bênção quando nós entendemos o plano de Deus para as nossas vidas. Jesus quer transformar o seu coração dia por dia. Jesus quer que você seja uma bênção nas mãos dele. Hoje é um dia oportuno para você reconciliar com Deus. Quem sabe você está afastado do Senhor. Quem sabe você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Hoje é um dia oportuno para você reconciliar com Deus, ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, entregar sua vida no altar do Senhor Jesus Cristo. Não perca essa oportunidade, porque está escrito lá em Romanos capítulo 10, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 37, verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você possa entregar o seu coração ao Senhor nesse momento, onde quer que você esteja, aí na sua casa ou no trabalho, assistindo essa mensagem, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo os seus pecados, as suas limitações diante de Deus e pedindo para Jesus salvar a sua vida, transformar o seu coração, para você ter relacionamento com Ele, intimidade com Ele, assim como Paulo e Silas tinham intimidade com o Senhor. Pai bendito, Deus de amor, Deus de graça, obrigado por esse momento, obrigado pela manifestação do Teu poder sobre nós, pela Tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Que a Tua palavra encontre morada no coração de cada pessoa que está ouvindo a Tua palavra nesse momento, ó Deus. Se tiver alguém que ainda não foi salvo, que não foi transformado, que o Senhor esteja tocando no coração, porque é o Senhor mesmo, é o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, ó Deus, que haja salvação, que haja transformação de vida, que haja, Pai,
mais pessoas se relacionando com o Senhor, entregando a vida no teu altar. Abençoa o teu povo espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre cada pessoa que nos assiste nesse momento, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus.